O perdão que é desfraudado por Jesus, ele vai dizer de uma postura que cabe a mim preservar e fazer acontecer para que seja possível um desfazimento de nó mórbido. Quando considera que Jesus já asseverava da iminência de, enquanto estiver a caminho com o adversário, fazer a reconciliação, ele sabia que isso urgia, visto que a qualquer momento pode soar a minha transferência para o astral e precisarei ter feito uma incementação importante de empatia, de apoio, de auxílio. E na postura que não libera o desculpar uma falha alheia, está imiscuída uma disposição que eu assumo para que, ao invés da misericórdia que tem parcelado meus débitos até aqui, eu seja submetida à justiça pela justiça, porque me considero apta a fazer recair tudo sobre mim que seria necessário para que eu, dando conta daquilo, me regenerasse. E isso implica uma distorção da minha força, de até onde realmente consigo ir, e, consequentemente, um menoscabo da fragilidade e da fraqueza do outro. Visto que, se eu considero que dou conta de resolver todos os meus débitos sem que eles sejam parcelados, eu deixo claro que eu já passo por uma condição de espírito puro, de um momento para o outro, em que dou conta dessa experiência. Consequentemente, estou acima daquele que cai e vou considerar que posso o submeter ao meu rancor, à minha exigência. E nós estamos, conforme foi asseverado no cacau de ontem, num regime de débito parcelado, de acréscimo de misericórdia, de moratória, para que seja possível eu ter uma relativa liberdade que aumenta com o meu conhecimento, não com a minha moral, mas que vai ter uma gradação ampliativa com o meu estudo e com o desenvolvimento da inteligência. E isso vai fazer
um movimento onde vou receber uma possibilidade de me manter tendo como usar um livre-arbítrio para que eu possa, de punho próprio, solvendo isso com a minha atitude mental e minha conduta. Se recaísse todo o consequencial dos meus erros pregressos sobre mim para que eu resolvesse isso de um instante para outro, isso me esmagaria. Inviabilizaria o meu processo regenerativo. Como Deus é misericordioso, Ele faz acontecer essa parcelação para que eu possa ir solvendo isso gota a gota. Por isso é muito grave quando eu me recuso a liberar a desculpa ao outro, o perdão, e mantenho essa conduta irredutível. Conforme Jesus vai dizer em Mateus 5, 25 e 26, quanto antes eu preciso fazer esse movimento reconciliatório, para que não aconteça de eu ser entregue ao juiz, este per si me leve ao ministro da Justiça e eu não seja enviada para a prisão. E de lá permanecerei até que tenha pago o último centavo, para que possa acontecer de sair em liberdade. Ou seja, eu vou ser submetida a um peso e a uma medida símile àquela que eu estou exigindo do outro. Conforme vai dizendo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, preciso ser indulgente para com a falha do outro e severa para comigo. Essa é uma postura que eu preciso buscar mesmo, porque é uma disciplina, um treinamento de visão. Na interação com o meu entorno, eu tenho dois olhos para o outro e não tenho um virado para mim. Daí eu tenho a tendência de ver a trave no caminho do outro, mas não enxergo o cisto no meu olho. Que é essa viseira, esse antolho que prejudica o fermentativo de um coração materno na direção do outro, de juiz para mim mesmo e de criança em relação a Deus. Com isso eu já tenho essa dificuldade de enxergar com clareza a minha limitação, minha fragilidade. E uma aceleração do carro quando é para apontar a dificuldade do outro. Daí existe uma orientação clara de ser severa, juiz para comigo e indulgente, materna para com o outro, que inclusive me orienta a não colocar a mazela do outro em evidência e buscar proteger a imagem, a dignidade do outro. Que é uma busca que vou acontecer na partitura
de não ser necessário ter uma ação específica por terceiros estarem sendo prejudicados. Visto que, no que diz respeito a algo que venha sobre mim, eu vou viver em indulgência, mas se percebo que alguém está vindo a ter um prejuízo e sendo afetado de forma importante por aquele desvio moral de alguém, pelo fato de um terceiro estar recebendo essa impactação, é importante que eu tenha discernimento, porque eu serei responsabilizada pelo mal que vi movimentar na minha frente e tenha me omitido diante dele. Mas, quando se trata de praticar esse efeito moral da outra face, isso vai varar a experiência do além-túmulo. Porque Jesus sabia que o espírito vingativo, obsessor, ele não é parado pela minha desencarnação. E me acompanha, me persegue no túmulo além, com ódio, com a vindita. E isso significa acrescer de débito a condição desse espírito. Porque uma coisa é eu desencarnar pela porta de um autocídio e ser levada para o vale do suicida, onde existe um atendimento direto do espírito superior naquela região. Outra coisa é eu desencarnar numa teia vingativa de ping-pong, de fez-levou, que fica num ioiô berço-túmulo, túmulo-berço, e no astral, a ação que eu der continuismo vai onerar minha moral e acrescer de débito meu karma. Por ser uma atitude de sombra que insisto em caudificar. Daí existe aquele provérbio popular: morto o animal, morto desfeito o veneno. Isso não tem como ser aplicado ao ser humano, visto que aquele espírito que está com um sentimento inferior em relação ao outro e fez conexão pela revolta de cada qual, ele vai me esperar e incitar que eu permaneça presa ao corpo. E aqui entra os dessegramentos e o influxo energético para o materialismo, visto que isso facilita as práticas obsessivas do além. Porque quanto mais materialista, mais presa eu vou estar ao corpo quando desencarnar no trespasse, menos livre, menos disposta a me desvencilhar daquele ioiô opressivo, o qual poderia ser desatado aquele nó pelo perdão. E vou ser mais facilmente atormentada, afetada, ferida no meu objetivo, no meu interesse, numa afeição que me seja cara.
em que vai raiar a possessão, a subjugação, que são situações pululantes numa atmosfera como esse orbe que nós vivemos, que faz um ioiô túmulo-berço, até que uma das partes interessadas desfraude a bandeira da paz. E costuma adentrar uma região e outra e perpetrar aquilo que vinha fazendo aonde estava antes. Então, existe região da Terra que está em guerra, que não acha um fim, que acontecia no umbral, continuou aqui e vai dar o continuismo subsequente lá, até que um envolvido resolva assumir heroicamente uma outra postura, um outro caminho de leveza, de libertação, que conforme Jesus disserra e rasga, só é possível pela 2000 milhas, por eliminar do meu coração o ressentimento, a vindita, quando se fala em possessão e subjugação, são variantes da obsessão, onde, na maior parte do caso, vai haver uma vingança anterior, que foi alimentada pelo meu proceder, pela minha conduta. Essa permissão ela vai acontecer como consequência de algo que eu optei. Seja por ter perpetrado num caminho afora uma sombra, seja por não ter sido caridosa, indulgente, sido inflexível com a vulnerabilidade de alguém. Daí, se eu considerasse só minha tranquilidade posterior, eu repararia e resolveria para ontem o dano que eu tenha causado ao próximo, dando perdão, procurando estender a mão, porque isso permitiria que essa chamegância recuasse, viesse a apagar, antes que a morte bata na minha porta, e que não sei o momento que soará. É defeso para mim. Onde, caso tenha ainda em busca desse fanal, terei desenraizado uma causa fundada de preciponimosidade posterior, onde, ao invés de eu levar um adversário obstinado para o além, eu inverto aquela situação para um simpatizante, um conhecido apenas, um amigo, ou pelo menos permaneceria do lado honesto, justo. E havia sido feita uma pergunta para Kardec, em situação de contenda, qual era a postura que ele assumia na interpretação, intervenção da situação. Ao perceber que entre dois indivíduos estava havendo algum tipo
de duelo, o que ele fazia? Qual a defesa que ele tomava? E ele diz que não procura saber quem tem a razão, quem está com o início daquela confusão, quem pegou o bonde andando e, a hora que viu, estava no meio da briga. Mas ele procura ver quem mais está sendo indulgente, paciente, caridoso, e vai para esse lado. Ou seja, pelo menos eu preciso buscar o justo, o nobre na minha conduta, visto que mesmo que o outro não aceite o meu perdão e deseje se manter num adversariamento em relação a mim, se eu libero esse sentimento, eu sou protegida da vingança que venha na minha direção e livrada dela. E não há como saber até onde a vindita que vem de alguém está disposta a ir para me prejudicar. É um poço sem fundo. Se eu não me imuno de heroísmo para sair desse lodo e ir para prélio, um voo mais leve, menos complicador, onde ao invés de eu ir acrescendo débito, eu vou fazendo a solvição de cada qual, vou acabar numa teia emaranhada que inviabiliza a minha saída de uma zona mórbida. E isso vai me colocando em reencarnação e reencarnação de uma vibração muito baixa, um difícil, pelas pungências expiatórias que vão se acumulando para o meu karma. Então vão se tornando experiências cada vez mais difíceis, num nível muito baixo. Por isso que o eco de Jesus, ele é peremptório, não só no sentido de apaziguar uma contenda que viva aqui, mas para me subtrair a uma perpetração disso, Evo afora. Visto que a condição de redutibilidade diante de uma postura indulgente, ela faz cair sobre mim a justiça de Deus que eu terei que satisfazer. E quando nós falamos de experiência pregressa que volta na forma de uma energia duelante, alguém que antes havia tido uma conexão para me prejudicar, pode ser usado pela legião sombria e sinergizado para tentar me fazer cair, falhar hoje. Por isso que é
uma imposição e um chamamento muni que vai permitir uma elevação que impacta a minha escolha, o trabalho, a minha conduta. Visto que nós estamos aqui pleiteando o trabalho com o Cristo para tentar descomplicar um pouco a nossa situação. Quando eu pergunto para o Cristo: o que queres que eu faça? Que é algo que deve vir como primeiro questionamento ao acordar de manhã, onde interrogo o Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Me aponte caminhos. E não deixe que falte a mim o trabalho na sua santa seara crística e uma atitude mental que me capacite a realizar qualquer trabalho a mim confiado e levar isso adiante. Ou seja, eu rogo uma possibilidade de um trabalho nobre e preciso responder à altura daquela desincumbência. Uma frase que o Chico dizia é que quando ele leva a paz a alguém, ele experimenta um tiquito da paz que nunca foi dele. Isto é, quando eu tenho esse objetivo de tornar menos tormentoso a experiência de alguém, levar um alívio, um consolo, eu sou embebida numa paz que, apesar de não fazer parte de algo que me pertença, se torna uma experiência única, imorredora. Por isso que, quando se trata de viver esse elevanto, tem a ver com assumir mesmo uma proposta de intensificar o meu trabalho comigo, a minha luz, e de me dispor a talhar uma movimentação que implica valorizar a insância de ser misericordiosa. Teve uma reportagem recente que analisou
o crescimento de vídeos em canais de rede social, seja YouTube, um Facebook, de conteúdo que estimula a violência à mulher. E foi rastreado que 80% desses canais que fizeram algum tipo de distribuição, seja de vídeo, de áudio apenas, com conteúdo desse teor, estava ligado a alguma monetização, onde o lucro dizia respeito ao agrupamento que mobilizava aquele tipo de distributiva. E isso mostra como a violência, não só em relação à mulher, mas ao idoso, dentro de uma prisão, isso está em toda parte. E nos conclama a fortalecer essa chave de Jesus, da compaixão e da misericórdia. Porque nós não vamos conseguir diminuir os nossos índices de brutalidade, de barbárie, que nós ainda trazemos, com uma palavra apenas. Nem fazendo leis e promulgando penas mais severas para acercar os detratores de todo jaez e tentar fazer recuar a violência de todo matiz que está em todo canto. Nós só vamos conseguir fazer esse movimento de nos tornarmos menos violentos, menos bárbaros, com perdão. Se aquele diretamente envolvido não conseguir vestir no seu sentimento essa postura, que traz a carga eletromagnética do coração sendo 5.000 vezes maior que a do cérebro. O que mostra que a minha atitude precisa passar pelo meu sentimento, que é uma vontade deliberada, firme e heróica em dada direção. É nesse caminho que é possível ir solvendo a situação. Porque o visceral de colocar uma corrigenda, de dar na mesma moeda, de devolver ceitil por ceitil, e de tomou, levou, isso só vai fazer fermentar ainda mais esse estado nosso, calamitoso. O único caminho é aquele na sua lide diária, seja na situação que viva, desfraldar a bandeira da outra face.